Salve, salve, meus amigos! É isso aí, estamos conversando mais um episódio do podcast Apollo 11. Eu sou Neil Armstrong, sou o comandante dessa nave virtual aqui, trazendo sempre um bom bate-papo bacana para vocês, conhecimento, diversão e muito mais, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o seu sininho, porque toda semana às 21 horas tem sempre um novo episódio aqui em nosso canal, tá certo? Já quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aparecendo em nossa tela, todas as empresas que estão apoiando o nosso canal, estão ajudando ao desenvolvimento do nosso canal, valeu a todos eles. E é isso aí, estou aqui com uma turma de peso, quem sabe faz ao vivo, esses caras se garantem muito, meu amigo. É isso aí, senhoras e senhores, recebo aqui Marcelo Tigre, seja muito bem-vindo. E o meu sensei, Itácio Lisboa. Meus amigos, uma honra receber vocês dois aqui, porque uma história aqui vai ser a história aqui. A gente tem muita história para contar nessa mesa e o pessoal que está aí vai poder acompanhar a história de vocês. Amém. Né? E hoje é uma homenagem ao Marcelo, né, Itácio? 100%. Sei lá, quando o Marcelo estava aqui em Natal, você já deu um toque para mim, poxa, vamos levar pro podcast, tem muita história para contar. Quando você veio para cá... Eu não perco um programa, né? Sempre tô assistindo ali, você manda para mim, a gente tá vendo. E aí quando eu soube que o Marcelo estava aqui, eu falei, cara, tem que ter uma entrevista com o Marcelo. Marcelo faz parte da história do Jiu-Jitsu Potiguar, né? É um grande guerreiro, um vencedor. E você quando estava nos bastidores, uma vez quando você gravava alguma coisa, participava aqui, você falava, cara, tem que trazer o Marcelo, o Marcelo que vem em Natal, eu vou trazer ele. E aqui estamos realizando esse sonho, né? Não só seu, mas como a turma também do Jiu-Jitsu Potiguar. Gostaria muito de ver o Marcelo. Marcelo, você é muito bem-vindo, meu amigo. A honra é toda minha participar do seu programa e quero vir mais vezes. Com certeza. Eu gostei demais da estrutura. Gostou aqui do momento? E vai ser bom demais esse bate-papo. Tenho certeza que vai, com certeza vai ser o primeiro episódio, porque é tanta história para contar, porque só um episódio não vai dar conta. Mais ou menos assim, né? Quando a gente tem muita história para contar. Verdade. Marcelão, primeiro pra gente saber, tem gente que tá assistindo e tem gente que conhece também, tem muita gente que te conhece, muita gente que ainda não te conhece, tá te conhecendo agora. Uma nova geração. Uma nova geração. Uma nova geração, realmente... Mas eu falo muito sobre isso, que a nova geração, para poder realmente conseguir através do mundo da luta, ou de qualquer tipo de trabalho, de esporte, ele tem que conhecer a antiga geração. E o Marcelo não é nem tão antigo, porque o que é antigo é a família Gracie, que trouxe isso para os dias atuais e nunca sai de moda, porque a história ela é feita para ser contada. E a gente precisa de heróis, né? De pessoas que servem de exemplo para a gente, né? Então vocês que estão começando agora no mundo da luta, em qualquer tipo de atividade esportiva, ou mais a cabeça, você tem que procurar saber como tudo isso aconteceu, né? Verdade, disse tudo, e é justamente sobre isso. Como tudo começou, eu quero saber como é que foi que você conheceu, como é que foi que você começou a treinar jiu-jitsu, como é que foi a sua trajetória inicial nessa arte suave? Nil, a minha história de vida, ela é muito sofrida, como eu falei agora há pouco nos bastidores com você. Falar sobre a minha vida aqui em Natal não traz boas lembranças, né? Mas foi através do esporte, da luta, que eu consegui achar não foi nem uma porta, foi uma janela para que eu conseguisse realmente ser campeão e ter um entendimento sobre a vida. Então isso do esporte que realmente me deu tudo. Eu devo muito ao esporte e de pessoas que realmente agregaram na minha vida pessoal e profissional. Então você começou no jiu-jitsu, então? Eu sempre era muito bom de luta, eu sempre fui aguerrido, assistia muito filme de Bruce Lee. O pessoal da minha geração sempre foi louco pelo Bruce Lee, mas realmente a gente não conhecia ainda o jiu-jitsu, essa arte suave, essa arte milenar que hoje, eu espero que as pessoas não me entendam mal. Na minha época existiam desafios, existiam invasões de academia, mas não no mau sentido, não é no mau sentido. O pessoal queria testar uma arte marcial que fosse eficiente em um combate entre duas pessoas, não 1 contra 20, 30, não. Isso aí sai um pouco da realidade. O nosso jiu-jitsu era provar que nós éramos perfeitos numa luta de igual para igual, né? Isso, um contra um. E realmente vieram os desafios. E que realmente quem não entende bem, não entende os primórdios, hoje a pessoa vai assistir um Vale Tudo
Um vale tudo, não Sim, é um MMA, né? O vale tudo do Marcelo Tigre. Tem pessoas que deixam comentários assim: nossa, o cara é grosso, é o cara usando golpes ilegais. Eles não conseguem entender que naquela época era legal. Era permitido. Era permitido. Na minha época não tinha luva, ninguém sabia o que era luva. Na minha época ninguém usava nenhuma coquilha. Nem protetor. Nem protetor. Eu já perdi dentes em lutas. Então é importante, eu faço questão de pontuar isso para que as pessoas entendam como foi que chegamos hoje a um MMA, né, um Mixed Martial Arts. Hoje a gente está num outro patamar. Hoje, você vê, se você for falar do meu currículo, eu tenho mais de 100 lutas. Para eu ser capa da Grace Magazine, eu tinha 33 vale tudo na época. Para ser capa da Grace Magazine, hoje a coisa tá tão boa, tá tão legal, que hoje o cara faz 2 lutas, ele vira uma celebridade. Isso é muito bom, faz o esporte crescer. Hoje tem pessoas que vivem totalmente do esporte, né? Então é bom as pessoas entenderem esse pequeno detalhe. Antes era vale tudo, e hoje, nos dias atuais, que é o MMA, né? Que é o Mixed Martial Arts, e que hoje muitas pessoas vivem disso, e isso é espetacular. Isso foi muito importante, né, Itácio? A história do Marcelo nas antigas para o que é hoje, assim, para construir, né? Você participou disso também, você viveu disso junto com ele também, né? Foi um capinar, né, para chegar ao que é hoje, né? Precisava disso, não tinha como ser hoje acontecer isso lá atrás, não tinha como. A gente estava começando um trabalho. Ele falou essa questão do desafio, a gente estava falando aqui em off há pouco tempo, que era muito comum a gente estar treinando na academia e alguém entrar para desafiar algum aluno para lutar, ou seja, você pagava a academia para treinar e podia ser desafiado por qualquer pessoa a qualquer momento. Isso hoje é uma coisa impensada, né? Hoje você não vai acontece. imaginar numa aula lá, você está com a aula do nosso querido Marco Patriota, com as famílias ali reunidas, e entrar um cara como Marcelo e dizer assim, eu quero desafiar qualquer um aí para lutar. E o professor mandava a gente sentar e ele escolhia um para lutar. Mas e aí o pessoal achava que, o jiu-jitsu está procurando confusão. Jamais, a gente estava no treino e alguém vinha procurar para saber se aquilo ali era realmente eficiente. Era muito comum, né? Então, hoje é impensado, mas naquela época precisava, né? Para que a coisa avançasse, até que o Rorion, em 92 para 93, criou o UFC, para, segundo a leitura dele, provar que o jiu-jitsu era uma arte superior. Sim. Esse era o objetivo dele, né? Eu achei até que ele conseguiu no sentido de colocar um cara tão leve quanto o Royce naquela época, com 79 quilos, para lutar com pessoas bem mais pesadas, e conseguiu ganhar o primeiro e o segundo do UFC. Mas, né? Exato. Mas assim, era muito comum isso de acontecer naquele período, né? De uma prova, como o Marcelo falou. E a gente chegava e se surpreendia, na época era comum pra gente. Então isso aconteceu com você, Marcelo? Essas Várias provas? vezes. Você vivenciou esse tipo de provas? Nossa, muitas. Dessa vez que o cara entrou lá, que eu estava citando para vocês aqui... O cara entrou na academia e desafiou. Conta essa história aí. Marcelo nem foi o escolhido. Marcelo não foi escolhido. Sim, ele entrou... Porque assim, Marcelo já era um guerreirão nato, né? Eu estava também falando para vocês, antes da gente começar aqui, que eu conheço poucas pessoas como Marcelo em termos de coragem. Sim. Sabe? Do cara ser aguerrido, de ir para dentro mesmo, de levar porrada e não abrir. Eu conheço poucos. Sinceramente, igual a poucos. E aí ele sempre queria ir. Só que Bano fazia o quê? Ele escolhia o mais fraco, o menor, pra tipo assim, o cara ganhar do cara e dizer assim, tá vendo aí como... Era a ideia dele, né? Então o Marcelo foi lá pra dentro chorando, pra dentro do quarto lá. No dia que o cara chegou desafiando. Aí o Bano falou, vai buscar ele lá. Eu fui lá chamar ele, Marcelo, o Bano tá te chamando. E ele voltou. E aí o Bano, vai tu mesmo, vai tu. E o cara nem quis lutar lá, quis um lugar neutro. A gente foi pra Lopo, academia de judô, lá na Morro Branco. E ele lutou com um cara lá e ganhou do cara. Mas o porquê, o Ita citou isso aí, mas o porquê que eu estava chorando? Que sirva eu sempre tento falar da minha história para que sirva de motivação para os que estão começando agora. Isso. Eu precisava de uma oportunidade. Verdade. A maioria dos alunos do Bani, na época do mestre Bani, que Deus o tenha, eles viviam bem, eles tinham de boa família, igual o Itácio, que vem de uma família nobre aqui em Natal, e tanto é que ele não precisava ter que fazer esse vale todo. Eu não tinha uma alternativa, eu não tinha uma instrução educacional. Sua família, como é que era? Eu não venho de sangue azul,
A minha família, coitada, eu tinha uma mãe sofrida que... Eles entendiam isso, Marcelo? Tipo, que você encarava a arte marcial, queria lutar, eles entendiam que era isso? Ou diziam, você é coisa de maluco, você tá fazendo isso? Como é que era essa reação dos seus pais? É isso que eu tô te falando. A minha família foi a que eu criei dentro da academia. Tanto é que eu sempre uso uma frase, que o sangue gera parentes, mas só a lealdade faz uma grande família. Então minha família era o Itácio Lisboa, que chegou lá, e às vezes o meu mestre, chegava a minha marmitazinha, mas ali eu treinava tanto que eu precisava de comer mais, e o Itácio começou a levar uma marmita para mim, as tapaué da mãe dele, falava assim, olha... Ele reclamava, você não traz assim não, traz tudo misturado mesmo, porque eu levava tudo separadismo. E ele era todo... Olha, você perca qualquer coisa, mas não perca a tapaué da minha mãe, porque sabe, você quer arrumar problema... Imagina que eu ia perder para um cara dele, tá louco. Então isso, eu precisava de uma oportunidade, eu precisava daquilo, e tinha um pessoal doido, não precisava lutar, lutava realmente pelo amor à arte, queria provar uma superioridade. Eu queria provar superioridade, eu queria provar era a minha sobrevivência, eu queria provar que dali poderia sair o meu sustento, e o mestre sempre colocou isso na minha mente, e eu não tinha alternativa. E eu tinha uma segunda alternativa, era ser segurança de boate, de festa, e cada vez que eu ia para essas festas, eu arrumava muita confusão. Eu, como segurança, teria que parar alguma briga. E isso realmente acarretava até em sujar o meu nome, que eu nunca fui para esse lado. Às vezes que eu me envolvi em problemas, foi até por um amigo ou foi trabalhando. Entendi. Então isso ia começando a queimar uma imagem, eu estava me preocupado com a minha sobrevivência. Então eu falei, não, então eu vou ter que lutar, eu tenho essa coisa de não querer, eu preciso ganhar, eu sempre tive essa vontade de vencer. E eu vi ali o meu espaço, então quando chegava alguém querendo dizer que ia lutar, eu já começava a chorar. Então quem vai brigar sou eu. E não se preocupe, que eu brigo até a morte. Porque ali, para mim, eu vencia, ou para mim eu poderia morrer ali. A coisa era muito pessoal. E a gente tinha um mestre que era fora da caixa, o mestre Bani. Eu não posso falar que ele era um cara perfeito, mas na parte da luta em si, a gente tem que aplaudir o cara. Não tem ninguém igual a ele. Entendi. Toda a geração de hoje, dos dias atuais do Rio Grande do Norte, Natal, veio dele. Isso e ele tinha algo de proteger o lutador dele fora do comum. Isso com ele eu estava protegido. Mas era nessa época de problemas, de confusões em cima da arte. Não só aqui. Se você puxar bem a história da família Gracie, o Hélio Gracie mesmo quase mata um cara, foi direto pro presídio. Quem tirou ele do presídio? O Hélio Gracie. Quem tirou ele do presídio foi o presidente da época, o Getúlio Vargas, que era aluno dele. Então isso para hoje a coisa andar bem certinho, realmente passa por esse tipo de coisa, né? Tem um início, e o início é complicado. E nessa época que você já gostaria de mostrar, né, o seu potencial, né, do que você estava aprendendo, que você era um cara aguerrido, um cara já dentro de você, um guerreiro, gostava de lutar, de sair na porrada. Como é que foi que você começou a entrar assim nas competições para encarar isso? Existia isso, você pensar em viver do esporte como um atleta de alto nível? Nas competições de lutas, eventos? Esse detalhe, não existiam essas competições ainda. Quem trouxe isso para nós, todo mundo ficou emocionado, foi como o Itácio falou, foi o Rory, um Gracie, que é um UFC muito distante da nossa realidade atual, da época. Entendi. Hoje você está falando já como um profissional que entende que existe esse meio. Na nossa época não existia. Então você viveu uma época que era só vale tudo mesmo, não chegou a pegar ainda. Na nossa época, entrava num carro, num Fusca, Ricardo Moraes, King Kong, isso eu estou falando de gente de 150 quilos, outro de 2,5 metros de altura, 130 quilos. O magrinho desse grupo era eu. O Bani Cavalcante, ainda tinha um outro rapaz, então eram 5 pessoas dentro de um Fusca. E nós viramos, vamos dizer, uns saltimbancos, né? Nós iríamos em cada cidade, fomos na Paraíba, onde o Pau dos Ferros, onde você imaginar que tinha um interior, aqui da Redondeza, nós fomos desafiando, chegava numa rádio, aí ó, você aí que gosta de bater em mulher, vamos sair na porrada comigo, isso criava. Tanto é que na entrevista que eu fiz para a Gracie Magazine, ele falando que nós éramos saltimbancos.
E nós criamos por isso que eu sou o cara que mais tem o meu currículo de mais de 100 lutas, é devido a isso. Quando o Ricardo levantava, o pessoal engolia, não, esse eu luto, mas engasgava. O King Kong, gigante, era todinho King Kong, nem a algema entrava na mão do King Kong, tão grande que era. Muito grande. Cara. Muito grande. Então, ninguém queria lutar com eles. Aí via eu lá o magrinho, aí o pessoal, com isso aí luta até agora. Só que não sabia que eu era o mais perturbado de todos. E eu ainda fazia assim para o cara me escolher. Então dali a gente saía para lutar, para brigar, a gente apostava. O pessoal colocava dinheiro lá no chão, ele já viu isso, presenciou. E, pô, cara, é a maior felicidade do mundo ter que... Pô, a primeira vez que eu fui no Natal Shopping aqui, pô, naquele dia mesmo, me deram carona, não, deixa aí, me leva lá pro shopping. Que eu queria comprar aquela jujuba, cara. Pra mim, eu só passava e ficava olhando, então... Para mim, eu paguei lá, comprei aquela jujuba de Coca-Cola, tinha de tudo lá. Então isso aí faz parte da minha história e é diferente dos dias atuais. Mas dava dinheiro. Hoje todo mundo quer ser lutador, porque ser lutador representa a mitologia, ser lutador representa você proteger sua família, ser lutador significa você ser o cara, ser lutador significa que você é o alfa. Não tem nada a ver de feminismo, machismo, nada a ver. A gente se sente bem poder ser o cara que pode proteger os seus, né? Então, lutador sempre foi amado, sempre foi querido. Ele sendo bom ou ruim, todo mundo respeita o lutador. E, como sempre fala, que dentro do tatame, todo mundo é igual. Chega uma autoridade, ele coloca o kimono, ele é a mesma pessoa que chegou ali agora com o mesmo kimono. Todo mundo é igual. Então, isso aí me inspirava muito. Então teve um certo momento que eu alcancei no mundo da luta que não faltava mais nada para mim. Aí fomos para a segunda etapa, que aqui ganhei de todo mundo aqui. Aí com alguns problemas me encontrei com o Bani Cavalcante no Rio de Janeiro, e de lá o mestre foi lá para Brasília e ele me ligou, falou: aqui tem luta pra caramba. Eu tô chegando aí. Se tem briga, eu vou para aí. Aí comecei uma outra etapa da minha vida. Mas aqui realmente não tinha competição. Competição que tinha aqui, eu fui lutar com um cara no Palácio dos Esportes, isso tudo, até aproveitando o seu canal, quem quiser ver um pouco do que eu estou falando, sim, tem o meu canal, Marcelo Tigre Oficial, né? Tem bastante seguidores lá, vocês podem assistir. Coloca lá Marcelo Tigre contra Assis Carniceiro. Pô, eu vou lutar com esse cara, você não vai lutar, vou lutar sim. Pô, o cara, uma luta antes da minha, o cara lutou e arrancou a orelha do cara, o cara desmaiado. Caraca. E valia. Era válido. E falou, não, isso é o ganho. E fui lá e ganhei dele. Então é estranho, mas é a pura verdade. Então quando eu tô dando umas cotoveladas na nuca dele, que ele desmaia, que os dias atuais, meu Deus, o que é isso? Não. Para a época ali eu fui herói, eu fui aquele gladiador, eu fui o Máximos, pô, do filme, né, pô, eu fui o Rei Leônidas dos 300, pô. Então eu fui o Espartacus do gladiador, né, isso mesmo. Gladiador. Então, um filme. Isso aí não tem preço, a inspiração está em nós, e fora que ainda tem um Rocky Balboa, né, que saiu, o meu nome saiu desse filme, né? Marcelo Tigre, Eyes of Tiger, do Sylvester Stallone. Por sinal, conheci o cara, gente fina, virou amigo. Porra, que massa, cara. Então tem muita mandou uma foto pra mim uma vez, ele Stallone, falei, cara, caraca, meu irmão, que legal. Pro cara humilde indo lá na academia. Foto do Stallone, eu falei, pô, parabéns, Marcelo. Chegou o Marcelo a sair do país a fazer minha história foi toda lá fora, né? Foi mesmo? A partir do momento que eu cheguei em Brasília, sim, que aqui a gente já não estava mais com a saída do meu mestre, todo mundo sabe, problemas pessoais e tudo, eu não vim mais, eu não sabia o que fazer mais aqui. Eu perdi minha base, por mais que minha base fosse de um cara muito aguerrido, eu perdi minha base, eu não sabia mais o que fazer. Sim. Então eu acompanhei. Então, mas em Brasília, cara, eu sou apaixonado por Brasília. Brasília é a cidade mais perfeita do mundo. Porque quando eu cheguei como lutador, eu fui para um outro patamar. Certo. Lá apareceu vários Itácios da vida para me ajudar, para me dar uma mão, cara. Então
a partir daí eu comecei a participar de campeonatos. Aí já fui pegando uma etapa, já Open Brasil, Open Brasília, aí vim aqui em Aracaju, lutei o Open Garra de Vale Tudo. Eu comecei a criar, começou a ficar profissional. Sim. Mas nada de mudar, continuava sendo. Entendi. Sem luva, né? Aí, eu em Brasília, Ricardo Moraes, ninguém queria treinar com ele lá na Gracie Barra. E tinha Sean Álvares, só que aí você vai assim, por que não estavam com medo dele? Não é isso. A elite do Carlos Gracie Júnior, você vai treinar lá, o ator global lá é segundo plano. Lá, pô, o cara que. A elite do Rio de Janeiro treinava com Carlos Gracie Júnior. Hoje ele já não mora mais no Brasil, mas na época ele morava lá na rua Olegário Maciel. Um cara que conseguiu abrir minha mente, que era travada aqui do Rio Grande do Norte. Uhum. Então, aí aí aqui eu acho que todo mundo sabe quem é o Buda, né? Sabe. Então eu tô lá no. Ó, você vê como isso aconteceu. O Ricardo me liga e fala, pô, Marcelo, então esses caras da elite não queriam estar se machucando com o Ricardo, então ele tava sem treino. Falou, Marcelo, vem pra cá que eu te dou uma grana pra gente sair na porrada aqui e tal. Sim. Mas, porra, apanhava de graça. Porra, ainda vou ganhar uma grana, pô. Não, eu vou te dar uns R$1.000. Eu estou chegando. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer uma elite, um pessoal assim diferenciado, pessoal que me deu uma oportunidade muito grande. Aí eu não ia participar de um grande evento que era o Renzo Gracie ia lutar com o Eugênio Tadeu. Esse evento quem estava realizando era o Sheik, Pentagon Combate, né? E de repente o Buda sai de Natal, vai lá para uma academia no Rio de Janeiro e invadir a casa. Estava dizendo, já mandou um recado, estava invadindo a academia do Carlos Gracie para sair na porrada comigo. Caraca. Eu falei, não, para que isso? Quem vai ver isso? E eu não ia lutar nesse grande evento. Aí foi como eu comecei a me destacar aí. Não, eu falei assim, já que ele vai vir aqui, joga ele nesse evento, que custa a gente brigar lá para todo mundo ver. Aqui não é bom, não. E outra coisa, eu luto de graça. Eu queria minha oportunidade. Eu lutava de unhas e dentes. Não, unhas e dentes não, né? Garras de dentro, né? Do tigre, aquela coisa toda. Pô, cara, eu tive essa oportunidade. Bolsa ao vencedor, ótimo. Aí foi essa luta que realmente houve com a minha vitória. Esse Buda, aluno também do Bani. Quebrou o nariz no início da luta, não abriu. Puta merda. E ganhou finalização no final. Era um cara que já vinha uma grande história aqui com o mestre Bani. Sim. Criaram uma rivalidade que era comum, normal na época. Hoje não, hoje está muito profissional, pô, fico muito feliz com isso. Então hoje hoje é um outro patamar. Hoje o atleta está aqui. Eu discordo em algumas situações, mas o atleta está aqui, mas vai ali treinar, vai melhorar ali, aperfeiçoar seu chute e procura ali aquele chão daquele cara. Então hoje o cara consegue fazer esse mix, né? Então isso é muito legal. Porque na sua época não tinha isso, era ali dentro mesmo, vocês aprendiam lá. Se eu tinha meu time, aqui meu time. Tanto é que eu às vezes até continuo ainda mantendo essa linhagem, né? De seguir um padrão, mas se você quer realmente chegar num patamar, levar um atleta seu para um outro nível, você tem que realmente abrir um pouco, expandir sua mente, de entender que um lutador de jiu-jitsu ele não é 100% em derrubar. Ele é muito chão puro. E para ele aprender um chão bom, vai pro judô, mas não, no judô seria tão bom aprender uma greco-romana. Já teve luta minha nos Estados Unidos que eu fiquei sem andar porque eu não sabia defender um chute. Porque eu aprendi a briga de rua, né? Sim. Se a gente fosse pro chão, tudo bem, mas eu não sabia defender o chute, que hoje eu já corri pro lado do Muay Thai, pra gente fazer aquela defesa. Então isso é uma evolução, né? Isso realmente faz uma diferença. E lá você foi para os Estados Unidos, foi nos Estados Unidos ou algum país a mais? Não, assim? eu andei o mundo todo por aí. Japão, já tem no Japão. Tem discípulos por aí, então já tem pessoas. Tem uma filial. Tem uma filial lá no Japão. Eu já andei tudo. Eu já lutei em tudo que é lugar aí que você imaginar. E então eu ganhei no Rio de Janeiro, porra. E minha luta eu quebrei o nariz, aí fiquei lambendo sangue. Pô, era época, era isso. Tanto é que aí teve uma entrevista, fiz uma entrevista com o Caco Barcelos,
E, pô, não era entrevista com o campeão da noite, era entrevista sobre a violência no esporte. Sim. A violência, por que o pessoal comprava isso, né? Porque não teve um evento Sim. que há tanta violência, mas a casa é cheia. O estádio cheio aqui da luta e a metade de tudo que era... O que tinha dentro do ginásio estava fora também. Não conseguia entrar. Então isso chamou muita atenção da imprensa. Então eu me destaquei muito porque eles estavam me colocando, igual aquele negócio do Massaranduba, que ele saiu de mim. Uhum. Ali, o negócio ali foi em cima disso que eu falo, né? Você já viu isso. Sou macho mesmo, ali eu ia sangrar até a morte. O cara me ganhar, vai ter que me matar. Pô, isso aí foi bastante. Na época foi. Aí criaram aquele cara lá, né? O Massaranduba, né? Uhum. Então, era uma pegada diferente. Pegada diferente, E as lutas também. Então, aí eu fui lá pra. Aí quando eu voltei pra Brasília, como campeão, lá deu uma repercussão muito grande. Sim. Aí eu ganhei tudo lá em Brasília. Eu tinha ganhado tudo aqui em Natal. E começou a ficar pequeno. Já teve lutas assim lá em Brasília que não todo mundo, eu sou lutador, luta. Não, você vai lutar com o Marcelo Tigre. Não vou mais não. Então eu comecei a ter dificuldades de lutar no Brasil. Caraca, foi mesmo. Comecei a ter dificuldades. E, pô, isso era bom numa parte, porque eu era o bam, mas era ruim em outra. Não tinha mais luta. Era o Marcelo, tinha que falar, não fala que é o Marcelo, joga. Aí o mestre sabia fazer essas. Uhum. Então o que acontece? Eu falei, pô, cara, não tá dando mais aqui não, eu vou ter que tomar um rumo agora, eu vou ter que seguir para o exterior. Aí começou uma nova história sobre Marcelo Tigre. Fora do país. Fora do país, sozinho. O dinheiro que tinha na mão era brasileiro, não valia muito lá na época. Uhum. Até hoje, né? Até hoje. Então, até menos. Então isso é uma nova história. E serviu de inspiração esse cara pra você também, né, Leitão? Mas, cara. Rapaz, eu lembro do dia que ele chegou na academia. A gente tava revisando técnicas para um exame de faixa. Tava naquele tatame auxiliar do lado, né? Que era uma garagem na casa. Aí apareceu aquele cara na porta assim, com as canelas finas. Já com 80 e poucos quilos, era bem mais leve do que ele é hoje, cara. Aí, o mestre Bando tá aí, a gente olhou assim, que é esse cara, né? Esse rapaz tá não, ele deve estar chegando já. Ah, eu vou esperar. Aí ficou lá esperando. Até a hora que o Bando chegou. E foi aí que ele começou a treinar lá na academia e arrebentar todo mundo. É um guerreirão. Teve uma vez que a gente foi pra... Você lembra dessa, Marcelo? Canguaretama. Eu, você, Bunny, King Kong, Ricardão e aquele magrinho. O Saltibanco. Aquele bem magrinho. Edson Curucuru. Não, foi Curucura, foi Zé Carlos, Caveira. A gente chamava de Caveira. Aí era numa caminhonete, eles passavam o dia rodando na cidade, numa caminhonete em pé. Desafiando. Ricardão, King Kong e ele, que eram os maiores. Você tava nessa daí? Mesmo, velho? Era Sua mãe deixou ginásio. você ir? Claro. Eu não acredito A gente nisso, rodou na cidade todinha e foi pro hotel, né? Chegou no hotel, a gente ficou lá, cara, na hora de comer, você não precisava ver, era um show à parte, né? Esse cara, Ricardão e King Kong comendo, era um show à parte. Aí a gente foi pro quarto pra descansar, pra lutar no outro dia, né? Aí chegou lá o pessoal pra desafiar, já que fez a propaganda, apareceu. Aí eu lembro que apareceu um cara de capoeira, um grandão também assim, mais sarado, né? Mais comprido. Aí eles, você vai lutar com o Ricardo. O Ricardo tá deitado na cama, só com a cabeça lá de fora, assim, deitado. Marcelo deitado na outra. Marcelo, eu luto. Eu disse, não, eu quero lutar com esse aqui. Aí, beleza, você vai lutar com o Ricardo. E Marcelo louco pra lutar. Aí o Bani fez assim, levanta aí, Ricardo. Rapaz, quando o Ricardo levantou, ele falou, não, isso aí não dá não. Isso aí ainda não. Não, aí Marcelo, eu luto com você. Aí, no final da história, o cara não lutou, foi com ninguém, não quis lutar. Ele teve que lutar Marcelo com o Ricardo, fazer uma apresentação lá na hora. Que aí ele pode contar essa história, que teve um embate lá sério. Foi mesmo? Conta aí essa história pra gente. O ginásio lotado de geral, uma entradinha. Isso aonde lá, hein? Canguaretama. Meu irmão, isso foi em que época mais ou menos? Ou 93, 91, 92. 91 para 92. Caraca, velho. Não, o Ricardo, ele é meu compadre, é meu irmão, cara, de dentro da minha casa, né? Principalmente na época eu tinha uma academia no Alecrim, e ele, na época, andou brigando com a esposa, na época, e, tipo, não tinha onde ficar. Eu falei, pô, Ricardo, vem morar aqui comigo, pô, tem... Então a gente dividiu uma marmita pra eu e ele, né? Coincidentemente, o Venilson, você conheceu, né? É o que
Ele trazia marmita, ele trabalhava numa lanchonete, ele pagava mensalidade com marmita. Então era uma por dia, né? Então a gente dividia. E o Ricardo, ele não era tão ligeiro assim, ele era um pouco mais paradão. Ele, se você conversasse muito pouquinho com ele, você levava ele assim. Ele era fácil de ser manipulado. Inocente. Inocente, se tornava um gigante daquele inocente, né? Então ele fica aquela coisa, pô, um do nosso grupo, que tem isso em qualquer grupo, não é só no meu, em qualquer grupo. Eu acho que colocou na cabeça dele, tipo assim, acho que o Marcelo acho que ganha de você. Ganha de você. E o mestre era muito ligeiro nisso, né? O mestre, pô, Marcelo, você tenha cuidado que vai dar. Porque era assim, se ele lutasse, ele lutava, eu lutava, ninguém queria lutar com ele, então eu lutava sério. Depois o gigante ia fazer uma apresentação. Era uma coisa assim. E todo mundo queria ver o Ricardo, né? Aí então, se numa cidade, pô, tava todo mundo torcendo por Golias, ele ganhava. Se é pelo Davi, eu ganhava. Ele sentia o público, então no final todo mundo. Era os saltimbancos. Sim, né? sim. Então, aí nesse dia eu falei, ó, mestre, ele for me bater, não é nada demais, a gente não briga todo dia mesmo, então pra mim não faz diferença. Não, mas você tenha cuidado. Não, deixa lá, na hora a gente resolve isso, não tem problema nenhum. Só que eu falei da boca pra fora. Então, quando a gente começou, eu levei uma pancada tão esquisita, cara, né? Eu lembro. Aí o nariz já quebrou tudo, jorrando sangue. O tatame era bem pequenininho, É. porque era só no meio da quadra, um tatame de talvez 16 plaquinhas. Caraca. Aí eu ficava segurando com os pés, o outro do outro lado segurando com os pés, o outro ali, porque corria as placas. Corria as placas. Aí os dois trocando a porrada. Rapaz, quando o Marcelo levou aquele soco, Quebrou tudo. rapaz, ele caiu com as pernas, voltou pra trás, assim, Foi. deu um rolamento pra trás. Aqueles filmes, Ele olhou né? pra frente assim, ele disse, tudo preto. Nariz Meu assim, ó, põe irmão. pro lado. E a gente, o ginásio calou. E eu que tava do lado, eu fiquei assim, ó. O ginásio ficou em Cara, choque, o O que estádio. foi que houve? Que ninguém esperava, né? Meu irmão. Aí o Bani para não. Não. Vai começar agora. Agora só deixa ver se eu volto, que tá escuro aqui. Onde eu estou, tá escuro. Abracei ele, coloquei as duas mãos no ombro dele, eu lembro detalhe. E jorrando sangue, melando tudo. Agora não. Tem água aí? Tem, deu água. Pode, vamos voltar, vamos começar tudo novamente. Pra dentro de novo e porra, aquela coisa foi feio, Caraca. Aí ia pra cima, apanhava mais. Era muito grande. Você não pensa que eu tava ganhando, não, tava apanhando. Porra, velho. Ele levou mais dois desse Pô, nível. Meu irmão. Aí, só que o mestre tinha um gatilho, né? O mestre, ele conseguia, ele para essa luta. Não é pra parar, não. Eu tô vivo ainda, não é pra parar, não. Aí quando ele foi já acabar de. Ele falou, não, aproveita e mata logo ele aí. Porque você não esqueça, você vai dormir na casa dele quando tudo isso acabar. Aí ele Ricardo acordou. Acordou, não, meu irmão. Aí ele foi tentar fazer a apresentação, mas eu já não estava mais nem ali, pô. Então a gente passou por muita coisa séria, cara. Isso aí me fortaleceu, mas eu não desejo para ninguém. Mas eu quero que sirva de inspiração para as pessoas que estão começando agora, que não desistam, tentem aprender. Hoje o acesso à informação está muito grande, tá em excesso. Você consegue ver tantas coisas legais, às vezes você não consegue absorver. Mas procura um tutor, um mentor que pode te ajudar. Procure informações e foque ali, que se você realmente quer, ninguém te segura. Você quer e pronto. Dá certo. É o que fica o exemplo, é justamente isso, a questão que você falou, é a garra, né? É a garra, é a vontade de vencer, é a vontade de não desistir, né? Não andar para trás, não andar para frente o tempo todo. Então é o que fica aí o legado disso aí, né? Porque qualquer tipo de lutador, em qualquer tipo de arte marcial, que a gente tava falando dos bastidores, a mente, né? A mente tem que ser muito forte. A mente é tudo. O mestre Carlinhos, ele disse que o lutador nasce pronto. Tipo assim, ele tem a mente de lutador. Você prepara a parte técnica dele, mas a cabeça dele. A cabeça tem que ser a dele. Ninguém consegue. É raro os lutadores de laboratório. É verdade. Ele tem que ter isso dentro dele. Né? É verdade, isso é verdade. Então hoje eu não posso reclamar da minha vida, eu consegui vários títulos mundiais. Inclusive né? tem um cinturão bonitão aqui em cima. Igual esse aí tem 12 desses. Tem 11, esse é o 10º. Que história é esse desse Não, esse aí já foi da parte da quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, né? Então um título internacional. É, título mundial, né? Então foi quando começou a ficar profissional, né? Sim. A coisa já não era mais essa pegada de
de Vale Tudo, né? Sim. Veio, apesar que ainda era de Vido Royce, que era Vale Tudo, era Vale Tudo mesmo, então não tinha muita conversa. Então esse aqui é o lado bom da coisa que eu consegui, e eu não tenho o que reclamar sobre o lado financeiro também da minha vida. Para quem não tinha um prato de comida, né? Então hoje eu consigo comer bem. E tem meu filho, né? Meu filho... Pois é. É levinho. Tá aqui nos bastidores com a gente. Aparece aqui atrás. Parece aqui. É o pequeno. Abaixa aqui, que senão você não aparece. Abaixa aqui um pouquinho, porque senão não aparece. Naquela câmera não aparece, não. Não, porque ela tá um pouco mais baixa. E o Alan, esse aqui é meu filho, o do meio, né? Ele é um cara que tá seguindo os passos do pai. Ele, através da minha história e da própria história dele, ele consegue tá na mesma pegada que a minha, né? Ele faz um trabalho muito diferenciado. Lá em Extremóis, a área dele, né? Ajuda quem realmente precisa. Isso é legal. O que ele consegue. Ó, aqui tem pessoas que pegam, vai para a igreja e tem o dízimo, né? Então ele sempre soube separar. Aqui eu ganhei aqui, mas aqui vai para quem realmente precisa. Legal. Uma salva de palmas aí, meu Alan. Então sucesso, Alan. Parabéns pelo trabalho, cara. Essa é a minha pegada também, né? Então, isso é um legado que você deixou também, né? Isso, um cara acaba bom. É bom. o maior legado até mesmo. Você tá elogiando dele aqui, que é um cara do bem, né? Bem, sim. Um cara bom, que isso aí é o maior prêmio, né, cara? Não tem outro. O maior prêmio que você, na sua história toda, você tem um cara desse do seu lado hoje. Então isso aí não tem preço. Então eu, através da minha luta, eu comecei a ajudar. Então quem realmente precisa, né? E eu vou fazer isso sempre. Vou fazer isso que eu não quis entrar muito nesse assunto. Você vê que a gente já foi lá para os Estados Unidos. Como você mesmo falou, tem muita história. Então, quando eu morava aqui na Rua do Motor, já tem pessoas que você que está nessa pegada, não inventa de fazer isso, não. Eu já pensei em ir embora, né? Pô, tá na hora de cometer um suicídio, embora daqui, porque eu só pedi a Deus. Eu só pedi comida. Eu nunca pedi luxo para Deus. Eu pedi comida, pô. O que foi que eu fiz? Eu sou um cara que não bebo, não fumo, não jogo, não me misturo com bandido, não quero saber de pessoas que... Eu nunca fui dessa pegada. Eu sempre fui de brigar. Mas brigar porque eu queria me profissionalizar nessa área. Eu sabia que o momento da época era lutar, era briga, né? Tanto é que o treinamento que eu fazia com o mestre era lutando até para lutar com o juiz. Para você ver o que é esse mundo. Lutar, se caso o juiz vir te dar um estrangulamento, um mata-leão, você já gira, faz isso. A gente fazia esse tipo de treinamento. Sim. Porra, é assustador isso para os dias atuais, né? Então eu pedia muito, assim, você não está dando. Lá na Rua do Motor, ali ficava, na época era Muralhas. Não existe mais o Muralhas hoje. Pô, me tira daqui, pô, não tira. Aqui não tá legal. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Se não é para fazer tudo que Deus manda, obedecer, aquela coisa toda, eu não faço nada de errado. Enquanto tem uma turma ali na esquina se drogando, eu aqui como homem, e nada acontecia. Eu falei, vou sair daqui. E às vezes eu ia buscar uma marmita, isso eu estou voltando muito, né? Nem conheci o Itácio ainda. Aí eu vinha com a mãe do meu filho, eu pegava uma marmita só. Aí ela, não come aí, aí eu não quero não, e eu com fome. Porque na minha cabeça, era dois que era ela e o... seu filho. Então, eu falei, não dá mais pra mim não. Ou o senhor me dá o meu alimento ou me tira daqui, pô. Então isso... E aconteceu. Do jeito que você pode fazer um pacto com o maligno, você pode fazer com Deus. E a partir desse dia, faltava qualquer coisa, mas a comida chegava. Então, a partir do momento que começou, você vê que quando eu cheguei para Urbana, eu conheci o Itácio que... Aí, chegava um cara, aí o mestre Bani, eu arrumei ali na padaria, o quê? Um pãozinho, leite. Pão e leite, só pão e leite. Opa, pão e leite. Aí eu consegui... Aquele saquinho de leite. Saco de leite. Todo dia eu tomava de uma vez. Então aí o mestre arrumou ali, entrando ali no garrafão. Hoje não tem mais garrafão. Tem, não é o garrafão, mas tem. Tem ali. Aí ele tinha uma frutaria que eu ia pegar uma sacola de frutas. Eu, tá vindo comida de tudo que é lado. Tá acontecendo. Tá acontecendo, então, meu irmão. Então eu preciso agora só brilhar. E a primeira oportunidade eu vou retribuir isso. E tanto é que já está na nossa agenda que
eu vim aqui para Natal para a gente fazer eventos beneficentes, para arrecadar 1 tonelada de alimentos, né, Ela? No mínimo 1 tonelada de alimentos para doar. Legal. Mas Marcelo, por que você está fazendo isso? O que você quer em troca? Eu já tenho. Eu já tenho. Então, esse para mim é o verdadeiro cinturão que eu ganho. Eu saber que eu posso juntar 1.000 pessoas em um local, cada um levando 2 quilos de alimentos, dá 2 toneladas, 2 toneladas de alimentos, e que esse alimento vai ser direcionado para alguém que eu não quero saber quem é. Mas alguém que está precisando muito, né? Alguém que está precisando muito. Que você já passou por isso, já sabe como é que é, né? Eu já passei por tudo isso. Se a gente for falar em lutas, eu tenho episódios aqui que você até assusta. Mas o que realmente me dói mesmo é a pessoa, mas você não tem medo somente na época, as entrevistas, se levar um soco, né? Pega na boca do estômago. E você não tem medo disso, não? Eu falo, eu tenho medo o meu maior medo é quando ele está doendo, mas é de fome. Aí é um soco no estômago que você não pode... Eu, começando pela minha mãe, várias mães que estão aqui nos assistindo, isso aí é tradicional na vida de um miserável. A mãe fala pro filho, o filho fala pra mãe, eu tô com fome. Ela fala o quê? Vai dormir que passa. Aí o cara acorda, mãe, a fome aumentou. Foda. Dorme de novo. O cara que hoje eu já entendo um pouco, já também sou formado em filosofia, até me formei, até para quebrar esse paradigma, eu precisaria entender da vida, e você fica assim, você entende que a criança acorda porque o índice glicêmico dela desceu, ela acorda, vai dormir de novo, só que ela não está dormindo, ela desmaiou. Foda. Então isso aí, então essa pequena conversa, eu quero até convidar você para participar. Estarei lá. Eu estou trazendo a história da minha vida, daqui de Natal. E eu vou ser bem sério, tem tudo menos luta. Porque a luta hoje é muito fácil. Hoje eu até estava falando, mestre, você vai fazer esse seminário, quantos golpes eu vou passar? Eu falei, cara, eu não vou passar nenhum, não. Teu professor, por exemplo, eu mesmo com o Itácio aqui, a gente já fica 3, 4 horas fazendo, revezando um programa. Ele entende isso, não, eu entendo daquilo, o que ele passa eu nunca nem vi. E antigamente fazia mais. E a gente, vamos aqui, eu e ele. Então o Itácio, ele é capacitado para te dar aula. Ele não precisa de mim. Para que eu passe aula, posições para o aluno dele. Agora, a minha vinda até uma academia, juntar essas 1.000 pessoas, o que eu tento passar é o que você comentou há pouco tempo, é mudar a mente de uma pessoa que quer ver da luta. A transformação, né? Transformar, se a mente dele está preparada, posição, você pega uns alunos também que acham que é ninja, você passa uma posição, você vira as costas para falar com o aluno, mestre, passa outra aí, que essa aqui eu já aprendi, ele faz 5 vezes. Não quero, passa outra aí, tem mais. Então, a qualquer mestre em artes marciais, em especial jiu-jitsu, ele já tem muito, o leque de posições dele é assustador. E se achar pouco, ainda tem o YouTube que ajuda. Agora, mudar a sua percepção de vida, saber que você tem que ter uma programação, você tem que entender. Essa semana eu até vou te mandar para vocês, o Muhammad Ali, né? Fizeram uma pergunta, eu até postei no meu Instagram, Muhammad Ali. Sim. Eu postei, você não chegou a ver, não? Eu vi. Você viu aquilo? Aquele vídeo. O cara pergunta para o cara qual é a sua parte central, qual é o seu foco, qual é a parte central. Ele quieto na dele. A minha parte central é me esquivar de boates, de mulheres, e o principal, 9 da noite, eu estou na minha cama. Essa é a minha parte. É você não se envolver com nada e ficar focado no que você mais quer e ama. Isso aí é te dar retorno 100%, que só depende de você. Isso, eu tô assistindo, quando eu peguei esse vídeo, tem 15 dias que eu assisto ele todos os dias. Tanto é que eu já sei o que o cara tá falando. Entendeu? Então você tem que se organizar, tem que focar, tem que cuidar do seu material. Hoje, claro, você tem uma academia como a Gracie Barra aqui,
que é supervisionada aí pelo mestre Tássio. Você, até lá já tem até uma máquina para lavar seu kimono, né? Pô, tem uma estrutura gigante. Então isso é já para o atleta se organizar. Até, no caso, claro, empresários que às vezes não tem tempo para estar, né? Mas você que é atleta, você tem que cuidar do seu material, você tem que focar, você tem que aprender mais e ser campeão, trazer muitos desses para o Brasil. É isso aí. E dinheiro para ajudar a família. Família, acima de tudo, essa é a nossa base. Sensacional, senhoras e senhores, Marcelo Tigre aqui no podcast Apolo 11. Quando é que as pessoas aonde podem lhe encontrar na internet? Diga aí seu Instagram para o pessoal começar a seguir. O canal no YouTube também, repete aí pro pessoal. É o Marcelo Tigre Oficial. Hoje está fácil demais. Hoje você entrou lá no Instagram, Marcelo Tigre Oficial, ou no YouTube, Marcelo Tigre Oficial. E tem pessoas, se não conseguir achar, vai no Google. Tem toda a minha história. E tem o filme, Marcelo Tigre, o filme. A vida do Marcelo Tigre. Pô, tem muitas pessoas lutadores que mostram um pouco da história e se limitam a dizer a verdade. Eu vou fazer esse filme, vocês vão poder assistir pela Netflix, no cinema. Eu vou poder contar detalhes da história de vida que eu tive nessa cidade, que hoje eu comentei contigo. Pô, fui conhecer minha cidade por uma fita cassete. Caraca. Aqui eu só conheci tragédia, só conheci a coisa ruim mesmo, a fome. E olha que aqui ainda era melhor do que o interior da minha mãe. Então, através desse filme, eu vou poder mostrar que você com a mente sã, corpo sã, não deixar jogar esse lado de se envolver com drogas, pontuar essas coisas importantes para se formar um grande cidadão, vocês conseguem. Se eu conseguir, filho de empregada doméstica, imagina você, cara, que está aí tendo essa oportunidade de hoje ter um celular para poder nos assistir. Você consegue também, você está bem à frente. Entendeu? Acredita. É isso aí. Você vai conseguir. É isso aí. As considerações finais sobre esse grande homem que está aqui hoje para a gente fechar nosso podcast. Obrigado pelo convite, né? Tá aqui é um prazer grande. Marcelo é um contemporâneo do jiu-jitsu, um amigo que Deus me deu dentro do tatame também. Eu fico feliz sempre de ouvir essas histórias dele, né? Porque ele esqueceu de contar uma parte importante, foi quando ele esteve no Havaí. Que o Helson Gracie, ele foi desafiado por um aluno dele, o Enzo Igan Inoue. Era Enzo e Igan, os dois irmãos, você lutou com o Igan, não foi? Enzo Inoue e Igan Inoue. Pronto, você lutou com o Igan, é isso? Igan Inoue. Rapaz, o cara era um havaiano, tratou o cara, né? E o Helson sempre foi muito magrinho e já era um cara de 40 e poucos anos, talvez aí. E aí Marcelo foi fazer essa luta por ele lá. Rapaz, o cara entrou sozinho no ginásio, com a camisa do Tigre assim, gigante, no peito, e lutou com esse cara e ganhou desse cara. E aquilo ali pra gente foi fantástico, né? Porque ele lutou contra o cara e contra o juiz. O juiz era aluno do cara, e quase não deixava ele nem bater no cara. Meu irmão. Né? Mas como eu te falei, são muitas histórias. É muita coisa boa. Eu não consigo passar isso numa entrevista. A gente pode marcar uma outra a gente esquecer tudo que a gente falou agora e partir para outra das lutas, né? Com certeza. Perfeito. Isso aí, quando eu fui para os Estados Unidos, fui lá no primeiro Pan-Americano de Jiu-Jitsu, onde eu conheci lá o Rickson na época, o filho dele lutando, aquela coisa toda. Cheguei lá e falei, Carlinhos, eu vim aqui, eu vou sair na porrada. Falei, porra, cara, tá maluco, porra. Jeito carioca de falar, porra, caralho, porra, aquela coisa toda. Tá maluco, Tigre? Eu falei, pô, vim aqui para os Estados Unidos, só saio daqui se eu brigar. Então ele, pô, segura aí, que o Carlos Gracie, ele me ensinou muito. O mestre Carlos Gracie, eu devo demais a ele. Porque no momento que eu estava na academia dele, ele me via quieto no local, eu ainda continuava com aquela mente, uma mente criado aqui em Natal, nos piores lugares. Então eu estava pensando em coisas ruins. E ele chegou um dia para mim e falou, Marcelo, e aí, tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, mestre, tá tudo bem. Não, senta aqui, conversa comigo. Eu falei, não, tá tudo ok. E quando eu comecei a desabafar com ele, o que eu tinha, o filme é para isso, para mostrar o meu pensamento, como é que o meu relacionamento, quando eu tinha uma namorada. Olha, eu vou ser bem sério, você pode até atrapalhar a minha imagem, porém, eu quero que isso sirva de exemplo. Tem pessoas, como eu tinha um padrasto que batia muito na minha mãe e batia em mim, então, mas à noite eles estavam bem, assim, entre aspas, fazendo amor.
Então, na minha cabeça, eu criei um paradigma que eu batendo na menina, eu estava dizendo que eu amava ela, eu estava gostando dela, estava apaixonado por ela, que isso é psicologia pura. Então, você cria sem querer, por isso que às vezes fala que discordo, mas diz que o bandido é o quê da sociedade? É uma vítima. É uma vítima da sociedade. Dizem, né? Dizem, eu discordo, mas em algumas coisas sim, porque eu sou testemunha disso. Estou aqui apoiando bandido, né? Como diz aí o pessoal, diz que bandido bom é bandido morto, né? Então, isso aconteceu comigo, cara. Então, com os meus 12 anos de idade, eu estava com um pedaço de orelha na minha boca, sangrando, para defender a minha mãe. Então, isso eu não quero que uma criança passe por isso. Então, minha imagem era outra, minha cabeça era outra. Eu via essas coisas assim que eu não entendia. E esse Carlos Grace ficava até 1h30 da manhã. Eu sentado lá na... Por isso que eu sei o nome da a Avenida Olegário Maciel, a Grace Barra, porque eu ficava sentado na porta da casa dele, que hoje é a atual Confederação. Desde aquele, muito tempo atrás. Já. Até hoje ele morava e era a Confederação. Morava e a Confederação. Ficava sentado lá, eu e ele, Marcelo, você está pensando assim, mas isso é errado. Você tem que... Eu comecei a entender o mundo, foi através de um cara... que o QI do cara é elevadíssimo. Eu tive essa honra de conhecer esse cara que mudou minha cabeça. Então, quando eu tive a oportunidade lá para os Estados Unidos, que é uma grande história, aí foi onde eu cheguei lá, ele conseguiu. Você escolhe, ou você vai lá para Helson Gracie, ou vai para o Jacaré. Jacaré é o cara da Nova União. Jacaré é da Aliança. Aliança. É o fundador da Aliança. É o Romero Jacaré. Romero Jacaré. Se eu falo com o Jacaré... Onde ele mora, se eu não me engano, é em Atlanta. Atlanta. É isso mesmo? Atlanta. Faz muitos anos isso aí. E lá tem pit fight. É o que você vê no filme lá do Jean-Claude Van, tudo verdade. O ator pode não ser o cara que é no filme, mas o personagem dele é pura verdade. Tem pit fight. Você vai lá no cais do Porto, aí você ganha $300 por luta. E na minha mente, né? Deixa eu ver, eu faço 10 lutas aqui hoje, eu tenho $3 mil. $3 mil converto para brasileira, eu tenho 15 mil reais. E tá fácil. Pô, vou sair na porrada, tá então. 10 lutas. Então, olha a minha mente. Fazer 10 lutas na noite, porque eu já cheguei a fazer 5 lutas numa noite, que antigamente era assim. Então é uma outra pegada, né? Então, aí ou você vai aqui, ou vai lá pro Helson, lá no Havaí e tal. Falei, pra mim, tanto faz. Aí eu disse, não, vamos lá, pô, você fica na minha casa, um cara que eu tenho o maior respeito pela família Grace, e tenho o maior orgulho de falar que eu fiquei morando dentro da casa do Helson. Helson Grace, que é filho do Hélio Grace, que é irmão do Rodion Grace, que inventou o UFC. Pode crer. Então tem muita história, mas é muita história, você não tem ideia. E a gente foi nesse... começou aí, a gente foi nesse estádio. Pô, tinha 20 mil pessoas lá. Chegou lá, eu vi o cara de longe, era um ex-aluno, a rivalidade que eu te falei que era a mesma coisa, não é só em Natal. E eles dois começaram a discutir, eu aqui do lado do Helson. E eu disse, o que tá vendo aí, mestre? O cara é lá que a gente bateu, ó lá. Eu sempre fui, ele sabe que eu sempre fui. Eu gosto de ver assim, pra mim eu digo, uma oportunidade dessa aqui eu não vou perder nunca. Esse mestre, aquele cara quer bater no senhor aí, como é que faz? Não, esses caras aí me sacanearam, tudo e tal. Falei, não. Aí tu não tinha coragem de lutar com esses caras aí? Quem? Eu? Não, quem é aquele cara ali? Não, aquele cara é forte, né? Não, eu falei o seguinte, senhor mestre, eu vou bater nos dois. 2 daquele ali, eu brigo com um, eu vou brigar de mão aberta. Aí quando eu quebrar ele, eu vou estar cansado pro segundo, aí o outro eu fecho o punho. Você tá fazendo uma pergunta dessa, mestre, pra mim? Eu vim lá do Brasil sem ter nem o que comer. Tu acha que esses dois aí, isso aí não dá nem pra eu aquecer. Arruma outro pra gente, quando acabar eu vou fazer rola que eu fazendo na academia. Cara, a família Grace tem um nome muito grande nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Mas lá, cara, veio assim 15 emissoras de TV em cima de mim, e eu lá não falava inglês, que nada, vou quebrar geral. E eu sempre aprendi isso com o mestre Bunny, que não, esses dois aí, não, esses dois aí, eles têm uns olhos meio fechados. Quando eu der a primeira porrada, eles vão ficar sem ver mais nada. Isso começou a criar um frição. Eu parei o Havaí. E o Helson, esse cara vai me ver aqui para desafiar mesmo. Cara, eu parei o Havaí. Eu disse, essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Verdade. E realmente aconteceu, né?
Mas como eu te falei, não tem como falar de cada história assim marcante, pô, de muitos treinamentos diferenciados, a mente de um Carlos Gracie Júnior. Pô, esse cara, eu acompanhei tudo antes dele fundar, antes dele expandir a Gracie Barra. Era só Gracie Barra dele e alguns alunos que tinham. Gracie Barra ali não era o lado mundial, né? Que hoje virou uma potência, né? Entendeu? Aí hoje quando o pessoal... às vezes eu coloco o kimono da Gracie Barra, né? E com um símbolo e tal. Pô, e essa academia aí, mestre, essa aqui é do meu mestre também. Não tem rivalidade. Esse cara é quem me deu uma oportunidade que ninguém, nem você me deu. Entendeu? Então, pô, hoje é um outro patamar e eu fico muito feliz com isso. Sensacional. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com mais um episódio. Quero já agradecer, grande Tássio, mestre Tássio, muito obrigado pela sua participação especial aqui, né? Grande Marcelo Tigre. Honra toda minha, irmão. Você é sempre bem-vindo aqui, meu amigo. Ô, cara. Aqui na minha casa. Quantas vezes me chamar aqui, eu venho com uma honra poder falar um pouco sobre a minha vida e que venha servir de inspiração para muitos que estão querendo entrar nesse mundo. É difícil, mas não é impossível. É isso aí, esse é o objetivo, inspirar novos atletas e pessoas que querem vencer na vida, né? Esse é o mais importante. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos aí que estão nos assistindo. Pô, tem muitos, o Sérgio Nascimento tem um projeto social lá em São Gonçalo do Amarante, não é isso, Alan? Alan, vem para cá para a gente finalizar. O mestre Sérgio Nascimento, pô, tem também o Cassiano aqui perto, Cassiano Rei do Caranguejo. Tá ao vivo aí na live. Tá ao vivo? Tá ao vivo na live aí? Tá. Pronto, tá na live lá. Cassiano, o Rei do Caranguejo, um cara que abre as portas para atleta, sabe a necessidade de cada lutador, apoia, que eles precisam. Ajuda. Quem mais, Alan? Aquele seu amigo lá da... mandou até um suplemento para mim aqui hoje, o seu amigo lá da loja. Júnior, lá. Nosso amigo Júnior. Pô, muita gente aqui que faz a diferença. O Dom Franklin, pô, tem muita gente aí, o Murilo, tem muita gente aí, o Luciano, todos que nos apoiam aí, né? Você também, mestre, irmão, camarada. Tamo junto. Gratidão, viu, por tudo. E é isso. E pra galera que tá aqui assistindo o podcast Apolo 11, curtiu? Deixa teu comentário aí, o que você achou aí da história. Quer ver mais histórias do Marcelo Tigre aqui no podcast Apolo 11? Deixa um comentário. Então deixa um comentário. A gente volta. Vamos voltar, né? Tem muitas histórias. Isso, porque daqui eu tô indo direto lá pra bomba do Alex. Tomar aquelas bombas. Você sabe que eu gosto, rapaz, eu venho dos Estados Unidos direto. Às vezes eu abuso assim do meu poder, né? E o cara acorda pra providenciar uma bomba. Pô, Alex, a bomba do Alex, pô. Você e o mestre Hélio, pô, tem um cara que faz um trabalho excepcional da Shootbox. Pô, o cara aqui de Natal, pô, quero aproveitar e mandar um abraço. Grande Hélio, sim, sei que é demais. Hélio Fidelis, mestre Hélio Fidelis, ó. Sangue bom demais. Parabéns aí, Alex Bomba. Pronto. Grande abraço. Já fica propaganda aí pra galera tomar aí, porque esse deve ser o segredo do Marcelo Tigre, viu? Pra ser, deve ser essa bomba aí, meu irmão. Pô, ele sabe aqui. Tem aqui. Não sabia dessa, não? O quê? Não, você tem sangue de boi, pô. Toma sangue de boi. Tem que filmar. É mesmo? Rapaz, vou tomar esse negócio aí pra instigar. O matadouro. O cara matava o caralho, com a marreta, furava aqui o pescoço com uma faca e enchia uma garrafa de PET de refrigerante vazia de sangue, cara. E então, esse cara tomava aquilo. Então eu vou tomar pra ir pros treinos lá da Grace. Avisa pros caras lá do horário da meio de 15. Meio de 15, avisa os caras que vão tomar esse negócio, meu irmão. Pessoal, vamos ficando por aqui. É nessa energia positiva, com muita paz, muita coisa boa que rolou aqui dentro, nessa vibe boa, tá certo? Das artes marciais, com o Marcelo Tigre, muito obrigado. Obrigado ao Itácio, ao Alan, é isso, Alan? Grande Alan também. Grande Alan. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos que vamos, porque aqui nunca pode parar. Vamos acabar com os? Valeu!